Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma vez, estamos na presença de Deus para louvar, para adorar. Já expusemos os nossos pedidos diante de Deus e com certeza Deus nos ouviu, né? E assim nós esperamos, porque Deus é Deus. Nós encerramos esta quarta-feira algumas mensagens que nós trouxemos no livro de Neemias, e aprendemos muito nesse livro aqui, porque ele é um livro, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de coisas riquíssimas, né? Então a gente, muitas das vezes, li talvez uma, duas, três, quatro, cinco, lá quantas vezes, mas nós não tínhamos meditado no profundo desse conteúdo desse livro. E agora, por ocasião desse mês em que nós trouxemos as 4 ou 5 mensagens aí a respeito desse livro, então a gente observa o cuidado de Deus e a dinâmica de Deus em trabalhar no seu povo. É muito... como Deus tem assim, um cuidado muito especial sobre sobre o seu povo, sobre o seu rebanho, sobre o povo que clama pelo seu nome. O homem natural é que não entende esse conteúdo de Deus para com a humanidade. E é por isso que ocorreu toda essa a trajetória desse livro, que inicia-se lá num determinado conteúdo, onde, pela prática do pecado, pela ausência de Deus na vida daquela gente, eles sofreram, então, todos aqueles percalços pertinentes da época, foram cativos, foram expulsos da sua terra, tiveram que trabalhar como escravos, tiveram a sua cidade destruída, as muralhas, tudo, reduzido então na condição miserável de peregrino em terra e trabalhar sob o regime da escravidão. E aqui nós fazemos um adendo, como que a humanidade chegou como o povo de Israel chegou naquela época, a humanidade hoje também conquistou o mesmo padrão de vida, se afastando dos caminhos de Deus, deixando de lado as normativas de Deus, chegou-se no que chegou. A perdição, o sofrimento, a angústia, o terror, assolando as vidas, e mais do que nunca hoje a gente tem observado, todos, mesmo que a gente não queira, se você ligar o rádio no carro para escutar, mesmo lá uma rádio evangélica, uma rádio gospel, mas volta e meia está dando os lances dos acontecimentos, né? Agora que está tão em moda as evidências aí do Covid, é um acidente que, você que está trajetando aí e tal, a televisão 24 horas noticiando os acontecimentos. Então a gente tem observado que Deus mantém o mesmo padrão de cuidado que ele desde aquela época até agora. E nós, como cristãos, cabe a nós observarmos esses mandamentos, para que nós não passemos pelas mesmas privações do que que no passado já passou. E esse é o grande atento de Deus, e que tem colocado nos dias atuais, a igreja e pessoas anunciando, para que a humanidade não sofresse tanto como tem sofrido. Só que a humanidade não percebe esse cuidado de Deus. E muitas das vezes, o direcionamento da palavra de Deus ainda é meio truncado, as pessoas têm dificuldade de aceitar. E nós, como povo de Deus, estamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para anunciar as novas de transformação. O título da mensagem de hoje é bem, digamos assim, taxativo: santidade
requisito de Deus para o cristão. E a gente observa que o povo de Deus sempre será e terá que ser separado. Não tem condições. Aonde chega um servo de Deus, a treva tem que ser dissipada, não é verdade, meus irmãos? Então nós temos que manter esse mesmo padrão que Deus sempre exigiu. E a gente observa aqui a luta de Neemias, exatamente resgatando a santidade do povo, para que o povo voltasse para a cidade, reconstruísse, e mais do que tudo, adorasse a Deus para ter a vida normal. E a gente vai observar que, que as pessoas que tinham ali a obrigação, vamos dizer assim, de manter o padrão da igreja, se é que a igreja não se constituía ainda naquela época, mas as leis de Deus, né? Eles tinham se corrompido. E por causa desses atos, o povo então sofreu as mais duras atrocidades, embora Deus sempre teve o cuidado de separar o povo. A gente observa esse padrão de Israel sendo o povo escolhido. Lá quando Deus escolheu Abraão, uma coisa que Deus já estava preparando ali um povo seleto. Dizia: Abraão, você vai agora, você sai para lá e vai formar uma nova geração em tal lugar. E Abraão foi para lá, porque a terra estava cheia de povos que serviam a outros deuses, e a história que a gente conhece. Então Deus já tinha o cuidado, lá em Gênesis 12, 1, desde a chamada de Abraão, o Senhor exigiu a separação do seu povo. Então já estava ali designando um povo que seria diferente, que teria uma referência de que servia a Deus. Mas, no decorrer da trajetória, o homem, pelas características do pecado, sempre teve a tendência de pecar. E hoje não é diferente, né, meus irmãos? A gente tem que estar sempre vigilantes, a gente tem que estar sempre em constante atividade, colocando a nossa vida respaldada na presença de Deus, para que nós não caiamos nas mesmas coisas que o povo, desde a criação até agora. Lá o primeiro homem, o primeiro momento que Deus tinha preparado o jardim do Éden, aquela coisa que eu penso que devia ser uma coisa muito extraordinária, mas mesmo assim o homem não deu o crédito necessário para Deus e quis desfrutar de uma situação que é a única, né, inclusive, que não era permitida. Então, hoje nós também temos muitos atrativos. A gente tem observado no decorrer da nossa vida pessoas boas, pessoas assim de uma determinada índole, que vai por um tempo e acaba caindo, acaba botando a perder a sua família, o seu trabalho, por algumas situações da vida ou por algumas ciladas que o inimigo então armou. Então, a situação nossa, no nosso dia, é estarmos na presença de Deus, é estarmos preservando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Domingo nós estávamos ali reunidos na minha casa e nós fizemos ali um mini culto, onde estavam todos os meus filhos e os meus netos. Então nesse momento eu sou um homem muito feliz, porque posso desfrutar desse momento, de ter a minha família toda ali, todos nós orando, motivados. Então, quiçá que todas as famílias pudessem desfrutar desse mesmo benefício. E esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso como cristão. Nós, uma vez estarmos dentro desse padrão de santidade, possamos inspirar as pessoas a manter também o mesmo padrão de vida que nós temos. Porque de bons conselhos o mundo está cheio. Eu acho que o que precisa é de boas ações, não é verdade, meus irmãos? A gente fazer as coisas acontecerem. E Deus, na preocupação de manter
separado o povo, a gente vai no decorrer da Bíblia, a gente vai ver quantas providências que Deus esteve atento ali, lá no Egito, ainda preparando o povo e tal, mandando as pragas e aquelas coisas, né? Aqueles 3 dias de escuridão total lá no Egito, as famílias sofrendo, mas o povo de Deus tinha luz em casa. Depois a mortandade dos filhos primogênitos, né? Que naquele tempo o primogênito tinha um destaque na família, tinha uns certos privilégios, e Deus extinguiu todos os filhos mais velhos do local, deixando o povo dele ileso, com uma demonstração de que ele estava preparando e queria que o povo permanecesse dentro de um padrão um padrão de conduta, exatamente disso, de santidade, de busca. Nos dias de Neemias houve um relaxamento, né? As pessoas, a gente vai observar que o cuidado de Esdras, ali no capítulo 10 do livro de Esdras, versos 2, nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Mas a ação dos líderes levou o povo às origens. No verso 25 do capítulo 13, a gente vai observar que repreendi aqueles homens e os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos e exigi, em nome de Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. O Senhor elegeu o seu povo em santidade. E lá no Monte Sinai, Moisés recebeu as primeiras instruções. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 16, no verso 6, santidade divina exigia separação do povo de Deus. Então Deus sempre preocupado em separar e manter um povo seleto, para que... E às vezes a gente fica pensando, mas por que Deus queria que esse povo seguisse os seus mandamentos? Será que é um Deus carrasco? Um Deus que quer que todo mundo ande com o cabrestinho, né? Mas a gente vai, no decorrer da história, a gente vai observar que Deus estava preparando e preservando o povo do sofrimento. Eu quero preparar o povo seleto para me abençoar, para me derramar bênçãos incontáveis sobre essa gente. E eu acredito que ainda Deus não teve a oportunidade de derramar sobre a nação eleita, o povo eleito, ainda tudo aquilo que está preparado lá no livro de Apocalipse, que deu a visão para João. Ruas como de ouro, pedras preciosas. Então, aquela maravilha que nós ainda não tivemos a oportunidade talvez, de usufruir. E é essa a intenção que Deus tem para conosco. E nós muitas vezes não entendemos, e muito mais ainda as pessoas que estão lá fora, ainda questionam, fazem chacota, lá vai o crente, lá vai não sei o que e tal, o Bíblia e tantas coisas, porque eles não têm não conseguem visualizar a dimensão espiritual que tudo isso tem, aonde que Deus quer remeter o seu povo. O Senhor elegeu o seu povo em santidade, para que houvesse diferença. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 18, diz lá: e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. E isso é uma coisa clara, não é verdade, meus irmãos? A gente tem notado nos dias nossos, as pessoas que são boas, as pessoas que estão servindo a Deus, têm uma vida um pouco mais preservada.
Somos pobres, mas ainda conseguimos manter a nossa família, né? Temos o pão de cada dia, nós deitamos a nossa cabeça e dormimos sossegado, porque nada nos persegue, e se perseguir, nós dobramos o nosso joelho, clamamos pelo nome de Jesus e vencemos as batalhas. E as pessoas que não têm Jesus no coração vão recorrer a quem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós e nos adotou, né? Nos deu a condição de nós podermos usufruir do nome poderoso de Jesus Cristo. O Senhor exige separação do seu povo. Isso nos ensina que o Senhor é exigente quanto à nossa vida espiritual. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 e no verso 15, como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como. O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Nada. Não é verdade? Nós temos, no decurso da nossa vida, temos observado, aonde você às vezes está no teu serviço, quem trabalha em empresas grandes, onde tem muita gente, você vê, tem uma roda de gente lá, estão lá discutindo futebol, falando de mulher e tal. E o crente, geralmente, ele está fora. Porque ele não se senta na roda dos escarnecedores. Então, é uma diferença. Não tem uma diferença imensa. Daquele que crê em Deus, daquele que serve a Deus e daquele que não. Por isso, devemos estar vigilantes em nossa posição. E veja só, o que ainda Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, na primeira carta, ele vai fazendo a menção do povo que antecedeu. Capítulo 10, verso 6, eu vou ler aqui. A minha versão é na nova tradução, na linguagem de hoje, talvez difira um pouco. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más, como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, a marca ruim já está descrita, né? Então, por que nós vamos reincidir nesses atos que não levou a nada? Muito pelo contrário, levou a desgraça. E hoje, a gente tem evidências claras de que o final dos tempos já estão muito próximos. Nós não temos muito mais o que esperar. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu deito e fico orando a Deus, e falo assim, talvez essa seja a minha última oração aqui, né? Que a gente não sabe, né, meus irmãos? Talvez me dê um ataque cardíaco, que eu já tenho mais de 60, ou Deus convoque os eleitos para subirem. Então, nós, a qualquer momento, pelos acontecimentos que a gente tem visto, praticamente quase que não falta mais muita coisa, não. Aí, Deus nos orienta do perigo do jugo desigual. E andarmos junto, como a própria Bíblia falou. Pode um crente andar com um descrente? Não tem como. Pode o diabo andar junto com Jesus Cristo? Não tem como. E veja só que Paulo, ele vai recomendando lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntos? Não tem como. E Neemias, lá no verso 3,
verso 3 do capítulo 13, ele vai falando, ó, o sacerdote, quando se uniu com Tobias, houve a desgraça do povo, porque um lugar que era santo, que era lá os reservatórios do templo, lá onde que era para guardar os mantimentos dos levitas, o que aconteceu? Foi cedido para Tobias. Então foi descaracterizado todas as coisas que Deus tinha deixado como regras para que o bom andamento do templo, os levitas servindo, e todas as coisas contribuindo para que andasse de acordo com aquilo que Deus havia previsto. O templo, as pessoas servindo, automaticamente os levitas levando a mensagem, guarnecendo a lei, anunciando, e a manutenção do templo. E esse camarada pisou na bola, vamos dizer assim, né? Ele ia... Como é que é o nome dele? Verso 4. Eliacibe, então, não cuidou de acordo as coisas de Deus, e iniciou-se a catástrofe. As coisas começaram a ser desencadeadas a partir do momento que nós nos desleixamos assim na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Começamos não, hoje eu não vou no culto, amanhã eu não vou, tal. Hoje eu estou cansado, não vou ler a Bíblia, não vou orar. E as coisas vão desencadeando, porque as coisas vão acontecendo a partir do primeiro instante. Uma estrutura, lá que nem aquela de roeu lá, né? Não foi de uma vez toda. Começou a minar água, com certeza, um pouquinho, foi minando, até chegar no momento em que estourou a barragem e aí deu o dano maior. Assim são as coisas conosco, né, meus irmãos? Nós vamos passando desapercebidos, deixando pequenas coisas sendo infiltradas na nossa vida. E aqui temos um exemplo claro. Não, essa casa aqui está desocupada, aqui, vamos ceder para o pessoal aqui. E aí foi aquilo que o diabo queria, e foi tomando dimensão. Quando foi um pouco, o povo já não conhecia mais Deus, não adorava mais Deus, e o cativeiro veio, e do cativeiro veio a escravidão e a destruição total. Então, isso é um atento para nós que somos cristãos, e preservarmos a nossa santidade, para que nós possamos ter sempre autoridade para poder repreender, para poder fazer diferença também. Porque hoje, acho que mais do que nunca, há necessidade de ter pessoas com o perfil idôneo para contagiar, porque as coisas ruins estão muito cheias, né? Hoje é muito difícil as coisas. As coisas tomaram uma dimensão assim tão sorrateira, que tudo aquilo que não era bom anteriormente, hoje é bom. E valores morais, foram todos destruídos. E o pior de tudo é que criaram-se legislações garantindo, né, leis garantindo atos que outrora eram reprovados, hoje são condutas até respaldados por lei. Era um absurdo, mas assim sucede com o que se aparenta com incrédulos. Então, quando nós nos associamos com aquelas pessoas do mundo, o mundo vai nos tomando de uma forma que nós não percebemos. Paulo, escrevendo ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E a gente tem visto, eu fico
Esses dias eu fiquei observando assim, algumas coisas, né? Essa é uma pessoa. Deus deu o dom da beleza para a pessoa, né? Pessoa assim linda e tal, com o corpo todo tatuado, todo com a orelha tudo furada, com o nariz e tal, assim, né? A gente fica pensando, poxa, como a pessoa pode profanar o templo do Espírito Santo, né? Uma coisa assim, aparentemente simples, sem muita dimensão. Mas é uma maneira de a gente desmistificar o poder restaurador, salvador, que Deus tem para nos garantir e nos dar os meios necessários para que a gente possa ter uma vida boa. Portanto, todo cuidado é pouco. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos adverte: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam do mundo, não amam a Deus, o Pai. E dentro desse padrão comportamental, vamos dizer assim, a gente acaba, de uma forma ou de outra, dando exatamente oportunidade para que as nossas emoções, os nossos valores, de repente vão sendo consumidos, e esses valores vão adentrando na nossa casa, vai entrando na igreja. Pastor que passou já por problemas desses, né, pastor? Que de repente, não, o cidadão aí, tal, que estava aí dirigindo, tinha um grupo de pessoas, liderava um grupo de pessoas com determinadas atitudes que não eram adequadas para um líder religioso, nem para uma pessoa normal, né, que dirá para um líder que está dentro da igreja. E aqui a gente observa também uma outra coisa: quando o líder fraqueja, as ovelhas perecem. Porque aquele líder lá que se associou com Tobias, que desguarneceu as edificações do templo, aí os levitas se evadiram e as ovelhas ficaram sem pastor. E aí o caos é emergente. Não tem como não dar. O esfriamento traz o desprezo das coisas sagradas. À medida que a gente vai esfriando, a gente vai ficando muito, as coisas de Deus vão ficando muito ruins, muito desatrativas, né? Quando o povo esfria, sofre a obra de Deus também. Que os valores de Deus, as coisas que Deus deixou, vão sendo transformadas, vão sendo modificadas. A Bíblia fica muito pesada, ela fica muito murrinha, né? Tem muita coisa que não é para os nossos dias mais, precisa ser mudado. E não tem nada a ser mudado, né? Nós é que precisamos ser mudados todos os dias, transformados, readequados, para que nós possamos, então, poder desfrutar dos benefícios que Deus tem preparado para nós. No capítulo 13 de Neemias, no verso 10 e 11, diz lá: eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Então, quando aparece um homem de Deus, realmente, como ele tem o poder de persuadir aquelas pessoas que estão fora do controle de Deus. Paulo sentiu desprezo pelos seus amigos, e lá, eu não me lembro agora se é a carta de Gálatas, que ele vai falando,
que o camarada deixou ele e tal, né? Timóteo, né? Isso, Timóteo. Jesus também foi desprezado pelos seus discípulos. E nós devemos vigiar para não desprezarmos os servos de Deus. Nós também temos as mesmas características de todos esses que sofreram e todos aqueles que deixaram sofrer. Porque somos carne da mesma forma, né? Então nós temos que tratar essas pessoas com maior respeito e maior amor, por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. E finalmente, quando há uma proposta de santidade, quando há uma proposta de restauração, Deus, de uma forma grandiosa, abençoou Neemias, que, se a gente for olhar assim, a grosso modo, se Deus não estivesse com ele, ele não teria condições de ter feito nada, porque uma pessoa somente, né? Ele teve com o rei deu autorização para ele conversou com o povo, conseguiu acertar, os inimigos vieram, armaram ciladas para ele, emboscada no tempo para poderem matar ele, mas quando Deus está à frente da obra, meus irmãos, não há inimigo que vença. Ele já está derrotado em nome de Jesus, porque Deus está na frente. Então, uma outra lição que nós tomamos como referência para que nós possamos ilustrar a nossa vida e termos como algo especial na nossa vida, é que quando nós estamos trilhando nos caminhos de Deus, podem haver ataques dos mais variados, mas Deus sempre vai nos dar a vitória. Deus sempre vai nos dar a vitória. E demonstrado aqui nesse livro, desde o início até o final, que Deus foi vitorioso, Deus deu a vitória por Neemias, porque ele estava na presença de Deus, era uma pessoa comprometida com Deus, e Deus honra aquele que é comprometido com ele. Pode até sofrer, como sofreu. Teve momento que teve que construir, teve momento que teve que vigiar, teve momento que teve que quase que lutar, mas a vitória foi garantida. Nesse detalhe eu não procurei ainda, eu não sei quantos quilômetros, quantos lá tinha a cidade de Jerusalém naquela época. Eu sei que foi acrescido muitos portões e tal, mas uma obra dessa ser construída em 52 dias foi algo que, se Deus não estivesse no controle, eu creio que eles não teriam a condição de fazer. Então, quando Deus está no controle das nossas vidas, coisas impossíveis acontecem na nossa vida, meus irmãos. Então, essa é a expectativa que nós temos que ter como igreja, como servo de Deus, que mantermos a santidade, nós mantemos um elo de ligação com Deus muito forte, que não há impedimento que venha retirar o nosso foco. Deus está conosco quando nós guardamos todos os valores que Deus tem deixado para nós. Então, nós, como igreja de Jesus, nesses últimos tempos, que possamos servir de Neemias aqui na terra, que possamos ser valorosos nas mãos de Deus, apesar das tempestades, das intempéries, mas que Deus possa capacitar cada um de nós para sermos esse servo fiel e valoroso. Que lá no final a gente vai observar que Deus foi muito na vida, Deus abençoou de uma forma muito grande. A obra de Deus precisa de homens e mulheres que defendam o reino com veemência, porque a palavra de Deus também é clara que ou você é quente ou é frio. Não pode, ninguém consegue ser morno ou servir dois senhores. Temos que estar com Deus. A obra de Deus precisa de homens valorosos. Neemias leva Israel a um novo propósito. Então, aquele propósito que estava lá, se casando com pessoas de outro, se relacionando com pessoas que serviam a outros deuses, colocando os deuses daqueles povos como primazia na sua vida. Então, Neemias conseguiu reverter todo aquele quadro.
e estabelecer uma nova ordem espiritual no meio do povo de Deus. E veja só o que ele conclui no final do seu livro aqui, no verso 30 e 31. Eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas, dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Amém, meus irmãos? Então, diante desta trajetória desse valoroso servo, que nós possamos manter essa bandeira erguida hoje com o mesmo entusiasmo. Embora o povo em sofrimento, embora a nação quebrada, com os muros derrubados, com os portões queimados, mas a fé e a perseverança em Deus prevaleceu em todo momento da sua vida, e ele finaliza aqui nesses últimos dois versos, que ele restabeleceu toda a organização do templo e o povo estava agora servindo e adorando a Deus. Que Deus possa proporcionar esse mesmo entusiasmo nos nossos corações nesses dias tão necessários para reconstruir essa sociedade, muitas famílias dilaceradas, muitos segmentos sociais todos destruídos, mas que nós nos constituamos como Neemias valorosos em tempos findos como esse. Que Deus nos abençoe. Estarei orando e encerramos, pastor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor permitiu que aqui estivéssemos, trazendo esta mensagem do livro de Neemias, esse servo valoroso que reconstruiu novamente tudo aquilo que estava perdido. Que nós possamos ser esses Neemias valorosos nesses dias em que o mundo se encontra nos mesmos moldes, com os valores destruídos e muitos muros e muitos portões derribados. Que a tua glória e a tua presença possa ser na vida dos teus filhos, para que nós possamos ser esses reconstrutores. É a nossa oração, é a nossa petição nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.